Você acredita que Deus se importa com os pequenos detalhes da nossa vida? Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho que eu vivi, que me mostrou o cuidado de Deus na minha vida e que me mostrou que Ele se importa sim com os pequenos detalhes dos desejos do nosso coração. Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho que eu vivi. Eu quero que esse testemunho ele sirva para edificar a fé de vocês, porque edificou muito a minha fé. E toda vez que eu lembro desse testemunho, eu vejo o quanto Deus é fiel na minha vida e o quanto que nós precisamos levar a Deus em oração todas as nossas necessidades, por mais que simples que seja. Às vezes a gente acha que, não, isso aqui é simples, é tão simples, nem eu não preciso levar isso para Deus. E Deus, ele ouve sim, e ele quer ouvir da nossa boca as nossas necessidades. Ele sabe a nossa necessidade, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o desejo do nosso coração, mas ele quer ouvir da nossa boca, né, a nossa súplica. Então eu quero compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida, que ele realizou o desejo do meu coração, que foi através de um conjunto de panelas, e vocês vão entender o porquê. Eu vou começar lendo aqui para vocês em Filipenses 4:6, que diz assim: não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ação de graça. Então, ou seja, nós devemos orar e levar a Deus as nossas súplicas, levar a Deus as nossas orações, por mais simples que seja. Às vezes a gente pode pensar assim, eu não vou orar por isso, porque é tão simples, eu não vou falar isso para Deus. E Deus, ele quer ouvir a nossa oração. E às vezes a gente pensa assim, eu vou orar só por coisa grande, né? A gente só pensa em orar por coisas grandes, né? Por coisas extraordinárias. E Deus, ele se importa sim com as pequenas coisas da nossa vida, ele se importa e ele trabalha no meio do ordinário, ele trabalha no ordinário do nosso dia a dia. E eu vou contar para vocês essa experiência que eu vivi com Deus. Há um tempo atrás, eu estava precisando de um conjunto de panelas. As minhas panelas já estavam bem velhinhas, sabe? Já estavam surrada, feia, sabe? E eu falava assim, meu Deus, eu quero comprar um conjunto de panelas para mim. E eu passei muito tempo procurando, porque eu falei assim, agora eu quero comprar um conjunto de panela bom, que seja bom, mas eu quero que esteja num precinho bom, Jesus. E eu sempre falava isso para Deus. E eu sempre pesquisando ali nos sites, comparando preços entre um site e outro, e eu colocava no meu carrinho, colocava no carrinho da Shopee, colocava no carrinho da Magalu, enfim, gente. Passou-se o tempo, passou-se 2, 3, 4 meses e nada de eu achar essa panela em promoção. Quando eu achava na promoção, não dava certo a compra. Teve uma época que eu até comprei a panela e depois eles cancelaram o meu pedido. Não chegou, ou seja, não era o tempo. Eu acredito que para Deus tem um tempo para todas as coisas, né? Existe um tempo para todas as coisas. E aí eu fui passando o tempo e eu fui levando, né, levando a vida com as minhas panelinhas velhas. Estava sendo útil ainda, estava usando, estava feia, mas estava sendo útil. Quando foi um dia, eu saí daqui, isso já fazia uns 4, 5 meses de busca por esse conjunto de panela. Sempre que eu vou no Carrefour abastecer o carro, eu sempre passo no mercado, né? Porque é ali no mesmo, ali dentro, tudo, né? Ali acoplado uma coisa na outra, então eu sempre dou uma passadinha no mercado. E quando foi esse dia, eu tava lavando a minha louça e eu falei assim para Deus, Jesus, eu queria tanto, gente, a minha oração foi essa, foi uma oração tão simples e tão sincera, que Deus, ele ouviu a minha oração. Eu falei assim, Deus, gente, eu me emociono porque eu sei que foi Deus purinho, sabe? Porque Deus, ele... Isso mostra que Deus, ele se importa com os pequenos detalhes da nossa vida. E eu tava lavando a minha louça e eu falei, Senhor, eu queria tanto achar umas panelas baratas. Queria tanto achar minhas panelas tá tão velhinha. Senhor, eu queria achar essa panela, esse conjunto de panela, até R$ 89 o conjunto. E fui embora. E foi isso, gente. Essa foi a minha oração. Eu lavando minha louça e eu conversando com Deus. Foi uma conversa com Deus. Abasteci o carro e entrei no mercado. Quando eu entrei no mercado, eu fui direto para a área das panelas, né? E quando eu cheguei lá, eu me assustei. Porque eu vi as panelas em promoção. E, gente, nunca tinha promoção das panelas. Nunca tinha promoção. Eu sempre ia na área, sempre que eu ia naquele mercado, eu ia sempre na área da promoção. E esse dia, nunca tinha. Aliás, eu sempre ia na área das panelas e nunca tinha promoção. E era assim, o conjunto de panela que eu queria, só para vocês terem uma ideia, era entre 250 a 350 reais. Era nessa faixa de preço, tá? Deixa eu
Só ver se tá gravando, mas tá pegando. Era nessa faixa de preço, gente. Aí quando eu fui na área das panelas, né, estavam a maioria das panelas na promoção. Sabe quando as panelas estão tudo fora da caixa? Eu acho que rasgou a caixa e eles colocaram na promoção. Só que tava assim, todas estavam agrupadas uma na outra, né? E tava lá, gente, o kit com 5 panelas, tava lá, R$ 89. Quando eu vi aquilo, gente, eu me assustei. Eu falei, não pode ser. Eu ainda fui Tomé, gente. Ainda fui Tomé. Olha só como nós somos crentes Tomé. Eu falei, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Não acredito, não, tá errado o preço. Chega lá, quando eu for lá no caixa, que chegar no caixa não vai dar esse preço. Eu ainda conferi lá, né, o nome da marca da panela, né, com o código de barras, né. Enfim, peguei o kit de panela, as cinco panelas e fui pro caixa. Quando eu cheguei lá no caixa, eu falei, moça, eu queria confirmar o preço dessa panela, porque lá tá 89, eu queria saber se tá esse preço mesmo, né. E ela falou, tá bom, eu vou chamar aqui a atendente pra ir lá ver. E ela chamou aquelas mocinhas lá que vai ver no patinho, né, que vão ver lá o preço, chamou a moça e ela foi lá conferir. Nisso, já era hora de eu ir buscar as crianças na escola, eu já tava muito em cima, eu já tava muito atrasada, e a moça demorou. E eu comecei a ficar muito agoniada, sabe? Porque eu falei, meu Deus, o horário, eu tô no horário, eu vou embora. Eu falei, não, eu vou deixar. Olha, mais uma vez, Deus falou comigo. Eu falei, ai, Jesus, eu vou deixar, porque eu já tô em cima da hora, e até porque quando a moça vier, não vai ser esse preço. Não vai. Sabe quando você ficou, meu Deus do céu, e, gente, a gente precisa acreditar mais, a gente precisa ter fé, a gente precisa usar a nossa fé em Deus. Por que nós servimos a Deus e às vezes falta fé, né? E nessa hora me faltou fé, eu fui incrédula, sabe? Eu falei assim, eu vou embora, eu não vou esperar, porque eu sei que vai chegar aqui e não vai ser R$ 89. E a moça tava demorando. Ai, gente, desculpa. Eu me emociono porque foi muito forte pra mim. Isso foi muito forte pra mim. Talvez pra você seja algo muito simples. Seja algo assim, nada a ver, é muita coincidência. Pra mim não foi coincidência, pra mim foi o agir de Deus, sabe? Eu falei, eu vou deixar aí, eu vou embora. E até falei pra moça do caixa, falei, moça, tá demorando muito, eu vou embora porque eu preciso buscar as crianças na escola. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, espera mais um pouco. Fica aí. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração, espera mais um pouco, fica aí. E quando a moça veio, ela falou R$ 89, gente, o preço. Eu fiquei assim. Eu falei, meu Deus, R$ 89? Jesus, foi isso mesmo? Foi o valor que eu falei pro Senhor lá na minha pia? Então, Deus, ele nos mostra, sabe? Deus, ele fala conosco. E ele nos ouve, sabe? Basta a gente ter fé. Voltei para casa glorificando o nome do Senhor, eu voltei para casa agradecendo a Deus. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é fiel. Isso nos mostra que Deus, ele quer detalhes. Deus é um Deus de detalhes, sabe? Antes disso, eu estava orando porque eu falava, Senhor, eu quero ter experiência contigo. Eu quero ter experiência com Deus, eu não quero só ser crente de banco. Eu não quero ser só crente para ir para a igreja, para pegar minha Bíblia, abrir minha Bíblia lá na igreja. Em casa, eu não viveu o testemunho de Deus em casa, eu não viveu os milagres de Deus. Eu quero começar a viver os milagres de Deus dentro da minha casa. Dentro da minha casa, para eu viver lá fora também. Sabe, então, os milagres de Deus não são só aqueles milagres extraordinários, não, sabe? Ai, Deus curou, Deus operou, Deus fez, Deus faz isso. Deus faz isso, mas ele faz também coisas pequenas. E para mim isso não é pequeno, sabe? Eu falar para Deus o detalhe do valor da panela que eu queria. E Deus me ouviu, isso mostra que Deus nos ouve na nossa sinceridade, sabe? Foi uma oração tão simples. E Deus me ouviu, Deus mostrou que Ele é na minha vida. Deus é perfeito, Deus é bom o tempo todo e Ele nos ouve. E isso é intimidade com Deus. Falo, Mac, isso é ter intimidade com Deus. Isso é intimidade, você chegar para Deus, não é barganhar com Deus, não é colocar Deus na parede e falar, Deus, você vai ter que me dar isso. Não é assim. É oração, é renúncia, é súplica,
É a gente jejuar, é fazer jejum, é estar próximo de Deus todos os dias, conversa com Deus, é dentro da tua casa, tu tá lavando a tua louça, tu tá varrendo a tua casa, tu tá fazendo a tua comida, tu tá adorando a Deus, é tu tá glorificando o nome do Senhor, tu falando, Senhor, mesmo na dificuldade eu tô te adorando, eu tô te amando, eu tô glorificando o teu nome, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, eu quero te honrar, honrar o teu nome, glorificar e ter experiência com o Senhor. É isso que Deus quer da nossa vida, é isso que Deus quer de mim, de você. Porque Deus, eu percebi que Deus, ele começou a falar comigo sobre eu viver a experiência com ele, ter intimidade com ele dentro da minha casa, não só lá dentro da igreja, não só orar lá na igreja, sabe? Orar, chorar lá na igreja, louvar lá dentro da igreja e dentro da minha casa. O que eu tenho vivido dentro da minha casa? Deus te pergunta hoje, o que você tem vivido dentro da tua casa? Que experiência você tem vivido dentro da tua casa? No que tu tem glorificado o nome do Senhor dentro da tua casa? Ou tu só glorifica a Deus lá na igreja? Ou tu só glorifica, ou tu só louva a Deus, ou tu só pega a tua Bíblia lá dentro da igreja, ou tu só chora para Deus lá dentro da igreja. E quando chega na semana, começa tudo de novo. A mesmice, não buscar Deus, não ter intimidade com Deus. E Deus não quer isso, Deus nos chama para mais para perto, Deus nos chama para ter uma intimidade com Ele. Deus me impulsiona a te falar através desse vídeo que Deus te chama para uma intimidade com Ele. Deus não quer você só lá na igreja aos domingos, adorando Ele só aos domingos. Deus não quer te ver só louvando lá na igreja. Deus quer te ver louvando, lavando a tua louça, lavando a tua roupa, cuidando dos teus filhos. Deus quer te ver assim, glorificando e tendo experiência com Ele, assim, dentro da tua casa. Porque para você viver experiência lá fora, você tem que começar a viver experiência com Deus dentro da tua casa. Você tem que glorificar o nome do Senhor dentro da tua casa. É isso que Deus toca no meu coração para eu te falar. Comece a viver essas experiências com Deus. Basta nós orarmos. Nós temos que ser íntima dele. Deus nos chamou para uma intimidade. Deus nos chamou para nós sermos próximas deles. Nós não somos amigos de Deus. Não é isso que nós vivemos a palavra, nós pregamos. Então nós temos que viver isso, ser íntimos de Deus. Ser amigos de Deus é isso. É conversar com Deus, é viver esses tipos de experiência com Deus. É isso que Deus nos chama, para nós termos intimidade com Ele. É para isso que Deus nos chamou. É para ter uma intimidade, sabe? Não é uma intimidade de barganha. Não é uma conversa de barganha. Deus me dá isso que eu te dou isso. Deus me faça isso que eu te faço isso. Não é. É oração, é conversa, é renúncia, é renunciarmos. E é isso, minhas irmãs. Eu quis compartilhar esse testemunho com vocês para mostrar para vocês que oração nenhuma é pequena para Deus. Oração nenhuma é simples para Deus, tá? E às vezes a gente acha que a gente vai viver o extraordinário de Deus nas coisas grandes, nos milagres grandes. E não, Deus, ele tem milagres para a nossa vida nas pequenas coisas. E o nome dele vai ser glorificado do mesmo jeito. Eu glorifiquei o nome do Senhor através das minhas panelas. E eu ainda até brinquei, porque as panelas não são aquelas panelas muito grandes, mas tá ok para mim, entendeu? E eu até brinquei, eu até falei assim, se eu tivesse falado detalhes do tamanho da panela, Deus tinha feito isso. Por que Deus faz? Porque Deus, eu vou falar mais uma vez para você. A partir desse testemunho, eu aprendi que Deus é um Deus de detalhe. Com Deus, você tem que ser detalhista. Mais uma vez, não é barganha, é detalhes. É uma oração sincera. Então, vamos orar. E vamos ser sinceras com Deus para a gente viver essas experiências. E é tão maravilhoso, gente. É tão maravilhoso viver esse tipo de experiência com Deus que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. E não é para mostrar que nós somos mulheres de oração, que nós somos mulheres que vivem de joelho, mulheres de jejum. Não é para isso. É para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. E para edificar a fé de muitas, porque eu acredito que através desse testemunho, em nome de Jesus, através desse testemunho, vocês irão viver aí dentro da casa de vocês testemunhos também. E a fé de vocês vai ser aumentada. Naquela pequena coisa que você tem aí, naquele pequeno detalhe que você tem aí na sua vida, que muitas vezes você não conta para ninguém. Eu acredito que Deus vai operar na tua vida e basta você ter fé e levar a Deus em oração. Amém? E talvez você esteja achando que esse pedido que você tem aí, esse desejo que você tem aí no seu coração é pequeno demais para você. Mas não é para Deus. Para Deus não é. Para Deus é importante. Se significa muito para você, para Deus também significa muito. Então ore. Ore a Deus.
Leve a Deus em oração os seus pedidos, o seu desejo, o seu coração, por mais simples e por mais menor que seja. Leve a Deus em oração e Ele vai ouvir. E Ele vai te ouvir, Ele vai te atender conforme a sua necessidade. Amém, irmãs? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele entregue para mais pessoas, para que a fé de muitos sejam edificadas através desse testemunho e através dessa palavra. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau.